Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a professora de hoje, ela tem um lema que eu amo, que é nunca desista dos seus sonhos. Te convido a conhecer a professora mestra Débora Cunha. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e eu sou estudante de psicologia da FMU, e estou fazendo essas entrevistas com os nossos professores, porque a gente é super xereta em saber a vida dos professores. Então eu queria agradecer duplamente a presença da professora Débora, porque ela acabou de me contar que ela está numa semana corrida de entrega de artigo científico, então muito obrigada, professora, por estar aqui dando entrevista para a gente. Ah, Patrícia, eu agradeço muito o convite. Eu quero te parabenizar por todo esse trabalho que você está fazendo, está sendo excelente. Eu acho que é fundamental o que você está fazendo para os alunos lidarem aí com a ansiedade das disciplinas do próximo semestre, também conhecerem um pouco mais os professores, a trajetória deles. Acaba que a gente entra em sala de aula, a gente não fala muito do que a gente percorreu, e isso, sem dúvida, é fundamental para vocês também trilharem algo parecido do jeito de vocês, da maneira de vocês, e também conquistarem muitas coisas, terem muitas conquistas profissionais na vida, e enfim, tudo. Obrigada, Débora. Então eu vou perguntar, quem é a Débora? Nossa, que pergunta difícil. Você me falou antes que ia começar perguntando quem era eu. E eu acho que eu fiquei pensando bastante o que eu ia responder nessa pergunta, né? Então, assim, eu sou a Débora curiosa, eu sou a Débora que corre em busca, corre atrás do que deseja. Eu acho que isso marca bastante a minha vida, correr em busca das minhas realizações. Eu sou a Débora que é pesquisadora, eu sou a Débora que é professora, eu sou a Débora que ama os animais, eu tenho 2 cachorrinhos lindos que são minha vida. Eu sou a Débora que cuida de plantas, então também sou mãe de planta. Eu sou a Débora esposa, eu sou a Débora filha, eu sou a Débora sobrinha. Então, acho que eu sou a Débora que gosta de piano, que gosta de música clássica, que gosta de vários tipos de música, mas em especial música clássica. Eu acho que é isso, que é a Débora. Legal. E o que te levou para a psicologia? Então, eu não falei, mas eu sou bióloga, eu fiz psicologia também. E, assim, inicialmente, quando eu entrei na FMU, eu entrei pela enfermagem, eu continuo na enfermagem e na psicologia também. Alguns outros cursos, tipo fono. E entrei em 2008 e aí fui indo e fui conquistando um espaço aí mais na parte de sistema nervoso, neurociências, então ministrando disciplinas de bases estruturais do comportamento, que foi a primeira que eu ministrei eu acho que foi em 2019, primeiro semestre, aí depois entrando para bases biológicas do comportamento, que é a disciplina que eu estou ministrando até hoje. Então, eu acho que o que me faz mais gostar dessas disciplinas é porque, além de eu trabalhar com isso especificamente, eu acho que o que me chama mais atenção é ir do microscópico para o macro, para o comportamento, né? E vice-versa, do comportamento para o micro, né? Eu acho que algo que sempre eu fiquei muito intrigada, era como que o biológico interfere no comportamento e como que o comportamento, o meio ambiente, as coisas que a gente vive, as situações que a gente passa na vida, interferem no nosso biológico, né? E como isso afeta a nossa saúde mental, isso afeta os nossos comportamentos. Eu acho que isso é o que eu tento mais passar, principalmente na disciplina de bases biológicas do comportamento, fazer essa relação, porque muitas vezes o que eu vejo? Eu ao longo da minha vida passei muito tempo dividindo espaços com psicólogos, seja na academia, seja na família,
E o que acontece? A gente percebe bastante que o psicólogo, ele está muito focado ali nos comportamentos, por que você age daquela forma, e às vezes ignora um pouco a parte biológica, que é fundamental para a produção desses comportamentos, né? Então, eu acho que o que é mais interessante, assim, para mim, é fazer esse vai e vem do biológico para o comportamento, do comportamento para o biológico, como as situações que a gente passa na vida interferem nas nossas ações. E é isso que eu tento passar muito para os alunos e fazer eles gostarem também disso, eu acho que é o principal. Legal. Bom, como eu te contei, eu acabei de fazer entrevista com o professor Leonardo, e ele Aham, comentou que ele não fez psicologia ainda, ele deseja fazer, mas ele não fez. E você aham. me disse que você começou com psicologia, né? Então, em 2004, eu fiz faculdade, eu entrei para Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, na Universidade Federal do Maranhão. Lá, o curso de Ciências Biológicas é um curso muito amplo, super, tem muitos caminhos que você pode seguir, né? Então, assim, inicialmente eu entrei aí porque eu desejava seguir a carreira de genética na área de biologia molecular. Eu decidi fazer biologia muito cedo na vida, então eu acho que no ensino médio, ou talvez até no ensino fundamental, eu meio que sabia que eu queria fazer uma graduação, eu queria fazer mestrado, doutorado, ser professora universitária e seguir uma carreira acadêmica. Mas o que especificamente eu queria fazer, talvez isso eu fui pensando aí ao longo do ensino fundamental, do ensino médio. Quando chegou no segundo ano do ensino médio, eu teve lá em São Luís, eu sou de São Luís, do Maranhão, teve um congresso nacional de genética, e eu achei aquilo muito interessante. Eu estava passando para almoçar num domingo no shopping, estava no carro, e eu falei: olha, mãe, vai ter um congresso de genética, eu quero participar. E aí ela falou: menina, mas você na escola ainda, por que você quer participar de um congresso que é só pessoas que já são graduadas, com doutorado? Eu disse: não, mas eu quero participar. E aí meu tio, que estava dirigindo o carro, falou: ô, Rosário, deixa ela participar, ela quer participar, deixa ela ir conhecer, vai ser importante para ela. E aí a minha mãe foi lá, na época não tinha essa internet do jeito que é hoje, né? Minha mãe foi lá na Universidade Federal, fez a minha inscrição, eu fui a única aluna de ensino médio que estava lá fazendo o congresso. Eu não entendia muita coisa, mas aquilo tudo me fascinava, eu achava tudo muito muito bonito, aquelas pesquisas, as pessoas questionando os resultados, questionando tudo. Então eu disse: não, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer biologia. Chegando na minha graduação de biologia, no início do curso foi muito legal, porque eu via muitas disciplinas que hoje em dia eu até leciono elas, a parte de genética, biologia molecular, biologia celular, histologia, fisiologia, mas faltava alguma coisa. Eu iniciei logo, acho que no segundo ano de graduação, eu fiz uma iniciação científica no laboratório de genética e biologia molecular, e eu gostei bastante, mas ainda faltava alguma coisa. E quando eu estava ali naquela iniciação, eu era bolsista e tudo mais. Aí surgiu tinham colado panfletos na universidade que aqui em São Paulo iria ter alguns cursos de verão, que são ou cursos de inverno e cursos de verão, que são cursos que tem bastante na USP, na Unifesp, em diversas universidades. E tinham dois cursos de verão naquela época, era o de psicobiologia da Unifesp e o de genética e biologia molecular da USP de Ribeirão Preto. Eu me inscrevi nos dois e era assim, pessoas do Brasil inteiro se inscreviam. Só que, olha só, meu currículo era todo genética, era só genética, biologia molecular, tinha tudo. Já tinha feito estágio lá na UFV, em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa e tal.
Mas eu não passei na seleção de genética, que o meu currículo era só genética, e passei na seleção de psicobiologia, que eu não tinha nada, não tinha nada de psicobiologia no meu currículo, e eu passei nessa. Né? Então eu disse, bom, eu vou. Aí eu fiquei assim, o que será que deve falar nesse curso e tal? Tipo, bom, mas eu vou, eu acho que vai ser ótimo, eu vou ganhar muito, muito conhecimento, vou adquirir bastante conhecimento e vai ser ótimo para mim. Eu vim em 2008, janeiro, para cá, para São Paulo, fui para a Unifesp, ainda na graduação, e aí lá eu participei desse curso. E esse curso simplesmente mudou a minha vida. Mudou, assim, virou de cabeça para baixo. E aí, quando eu voltei desse curso, nesse curso, o que a gente via? A gente via toda a parte de mecanismos biológicos de adição em drogas, a gente via toda a parte de memória, de atenção, tudo a parte biológica correlacionando com a clínica, com as doenças, e via experimentos em animais, experimentos com células, experimentos com humanos, e, tipo, a parte de psicofarmacologia, e aí eu fiquei, assim, eu amei tudo aquilo, e eu disse, é isso que tá faltando na minha vida, é isso que eu quero estudar, e, tipo, já é isso, é nessa área que eu vou ser realizada. E aí, então, eu voltei para São Luís, eu precisava aí eu falei para minha mãe, olha, é o seguinte, eu vou trancar meu curso de biologia, eu vou fazer psicologia, eu acho que muitas das pessoas que eu olhei lá na Unifesp, na psicobiologia, são psicólogos, e eu acho que é isso, eu acho que eu estou na carreira errada, e eu preciso fazer alguma coisa que me deixe mais motivada. Eu acho que eu estou muito desmotivada. Eu tinha disciplinas assim, geologia, paleontologia, limnologia, coisas assim que não chamavam muito a minha atenção. Eu achava interessante, eu gostava de ter aqueles conhecimentos, mas não era o que eu queria trabalhar, e eu via que no departamento que eu estava, de biologia, eu estava muito fora do que realmente eu queria trabalhar, né? E aí foi quando eu decidi, eu fiz vestibular de novo, passei para psicologia, aí fui fazer psicologia. E aí, quando eu cheguei em psicologia, era maravilhoso. Eu tenho amigas até hoje do curso de psicologia que são assim as minhas bestes. E foi muito legal, foi um período de muito aprendizado. Tanto a parte de psicologia escolar, eu acho que talvez o que eu menos gostasse era organizacional, mas a parte de psicologia escolar, psicologia do desenvolvimento, eu amava, assim. A parte de neuropsicologia, então, tipo, é isso. É muito bom, e eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Só que eu estava iniciando um curso de 5 anos, e o curso de biologia também era 5 anos, e eu já estava na biologia, só faltava eu fazer um estágio bacharelado, e faltava eu defender o TCC, né? Eu fazer o TCC e defender. Então, isso era um ano que faltava, né? Era um ano de TCC, um ano de estágio bacharelado que você fazia junto. E psicologia, eu tava lá, já tava 2 anos, e tipo, meu Deus, caramba, eu tenho que ter, não tem mais fim, é muito legal, é maravilhoso, mas eu preciso tocar a minha vida adiante, né? Parecia que eu já não tava mais ali naquela vibe de graduação, que eu já tava querendo coisa a mais, que eu já tava querendo mais, né? E aí foi nisso que entrou um professor da biologia, que era o Richardson. Ele foi aluno da minha avó, e ele era biólogo e psicólogo. E ele entrou para dar aula como professor substituto lá. E eu disse: vem cá, Richardson, me ajuda a fazer meu TCC. A gente meio que pensou, mas a gente não tinha equipamento, a gente não tinha nada. Só podia conseguir os animais para fazer os testes comportamentais, mas eu não tinha droga, não tinha fármaco, não tinha nada para equipamento, nada para fazer. Aí eu disse, tá bom, vamos mandar fazer o equipamento, e a gente foi para pessoas que trabalhavam com marcenaria e tal, vamos fazer, é bom que já fica para a faculdade e tal.
Mas aí eu via que estava mais difícil do que eu imaginava. Então, uma noite, eu sentei no computador, já tinha escrito o projeto de TCC, eu disse, bom, eu acho que eu preciso ir para fora, não tem como eu fazer aqui, está fora das minhas condições de fazer aqui, eu preciso ir para fora. E aí eu comecei a escrever para os professores daquele curso lá de 2008, e aí comecei a escrever para eles, comecei a escrever para outros professores da USP. Alguns me responderam, só que eles falavam que tinham limitações em relação à verba, em relação ao que precisava, e teve uma professora do Instituto de Psicologia da USP que me respondeu e falou, eu acho, me manda seu currículo. Eu mandei o meu Lattes, ela falou, olha, eu acho que você tem plenas condições de fazer aqui o seu TCC, pode vir, quando você quer vir? Aí eu planejei tudo e vim em julho. Em julho de 2010, eu vim para São Paulo e com a cara e a coragem, né? Tinha uma colega que morava aqui, a gente foi dividir uma kitnet de uns 20 metros quadrados na USP, ali perto da USP, ali perto do P3 da USP. A gente dividia, era um salãozão assim, que tinha um lugarzinho assim para cozinha, tinha uma beliche e um banheiro. Era isso. E, tipo, não tinha nem onde botar as roupas ficavam na mala. Bom, é um ano que eu tenho que passar assim, tudo bem. E aí, foi isso, logo depois não deu muito certo a gente morar ali junto, era muito pequeno, eu fui para uma kit de 18 metros quadrados, que só tinha micro-ondas, eu comi comida congelada durante quase aí uns 6, 8 meses, comendo só congelado, e às vezes comendo na USP, fiz o meu TCC, consegui defender um ano depois, eu fui para o Maranhão, defendi o TCC, fui aprovada, e aí era a questão, bom, eu quero continuar nessa área, mas o que eu vou fazer, né? E aí eu já tinha trancado o curso de psicologia lá, mas aqui eu estava na psicologia, fazendo os experimentos na psicologia da USP. E aí eu conversei com a minha orientadora, eu falei, olha, eu acho que foi muito bom a experiência de fazer um TCC na psicologia experimental para defender o TCC da biologia, mas eu preciso de algo biológico no meio dessa relação de comportamento aí, eu preciso entender algo mais biológico também para correlacionar com esse comportamento todo que a gente está vendo, comportamentos dos animais e tudo mais. E aí ela falou, olha, aqui a gente não tem nenhuma condição de fazer nada de biologia, a gente só tem condição de fazer experimento comportamental. Eu disse, tá, então eu vou procurar um mestrado em outra área, e nisso a minha mãe já estava surtando lá em São Luís, dizendo, Débora, volta para São Luís, você já está aí há muito tempo, não vai ficar aí. E eu falei, olha, mãe, é o seguinte, eu vou ficar aqui, eu vou fazer mestrado aqui, eu já estou aqui e eu não vou voltar. E só que eu precisava me manter, né, com tudo isso. E aí eu vi vários professores, um professor lá da Unifesp, que foi orientador da minha orientadora atual, e infelizmente ele não pôde me pegar para aluna, ele estava muito doente, e fui numa professora, fiz estágio com ela lá no ICB da USP, e ela tinha tudo que eu precisava para fazer as coisas, só que não tinha o principal, as pessoas que me ensinassem a fazer as coisas no laboratório. Eu sabia fazer a parte comportamental, mas a parte biológica, eu precisava de auxílio para fazer técnicas que eu não sabia fazer. E todos os alunos dela tinham defendido, e eu ia estar sozinha no laboratório, como que eu ia me virar? Então, eu não fiquei. Quantos e aí, desafios, né, Débora? Exatamente, e isso foi rápido, foi em questão de 6 meses, eu fui passando, assim, e aí quando eu tinha um amigo de São Luís que também estava aqui, ele me indicou para fazer na Faculdade de Medicina da USP, né, então eu fui lá, conversei com o orientador, ele trabalhava com sepse,
e trabalhava também com a parte de neuroinflamação induzida por sepse, né? E então, eu disse, bom, eu vou entrar para isso aí, para fazer o mestrado. Não é bem exatamente o que eu gostaria, mas é o que eu tenho para hoje, a oportunidade que eu estou tendo agora. E aí eu aceitei, eu fiz o mestrado, foi um período muito difícil, assim, eu acho que muitos desafios aí em questão de não estar fazendo exatamente o que eu gostaria, né? Eu acho que foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa que eu uso hoje no doutorado, mas eu acho que na época, assim, eu ficava bem descontente, não é exatamente o que eu gostaria, não é exatamente o que eu gostaria. Mas, enfim, eu defendi, foi uma experiência, eu aprendi muitas técnicas que eu uso hoje, né? Naquela época eu não entendia muito bem por que eu estava aprendendo tudo aquilo, qual era o objetivo daquilo, se eu não queria seguir aquela área, mas hoje tudo isso eu utilizei, sabe? Então é isso que eu digo para os alunos, gente, a gente aprende tanta coisa que a gente acha que a gente não vai usar e a gente usa. Por exemplo, no meu TCC, eu precisei de uma PG, que era algo que eu aprendi lá no ensino médio, em matemática. E eu precisava de uma PG para aprender como que um teste de razão progressiva, um teste comportamental, ele funciona, entendeu? Então, realmente, tudo que a gente aprende, ele tem um sentido e ele vai ser útil em algum momento, né? E aí, acabou que eu terminei o mestrado, aí eu entrei para ser docente da FMU, eu fui professora de cursos técnicos na época, na área da saúde, eu fui professora lá. Como que você entrou na FMU? Então, na FMU, eu estava terminando o mestrado, eu disse, olha, eu não vou seguir o doutorado lá, realmente não é o que eu quero, e eu quero trabalhar, e aí o que eu fiz? Eu assinei a Cato, mandei um currículo, 7 dias depois, o professor Amilcar, que era meu chefe na época, me chamou para uma entrevista e eu fui ser professora dos cursos técnicos e logo depois, uns meses depois, ele me colocou para assessora de coordenação. Então, eu era meio que a coordenadora dos cursos técnicos da área da saúde. E ali eu fiquei 2 anos enquanto teve curso técnico na FMU. Eu fiquei 2 anos ali. Quando acabaram os cursos técnicos, eles não quiseram continuar, não puderam continuar os cursos. A gente foi demitido, mas o professor Milka, ele foi para pós-graduação. Ele foi ser diretor na pós. E aí ele disse, olha, Débora, se você quiser, você vem para pós e você vem dar aula na pós. E aí eu disse, não, por enquanto eu vou fazer doutorado na área que eu quero agora, do jeito que eu imaginei, aí eu pesquisei bastante orientadores, e aí eu achei a minha orientadora atual de doutorado. A gente marcou, eu saí mandando e-mail, saí olhando os sites da universidade, vi o currículo dela, as linhas de pesquisa, achei que correspondia bastante ao que eu queria estudar, achei o e-mail dela e escrevi para ela. Antes de falar com ela, eu li alguns artigos que ela tinha publicado, e aí eu cheguei lá e a gente conversou, a gente de cara já empatizou uma com a outra, e aí eu disse, aí ela falou, olha, então vai para casa, pensa num projeto de doutorado, e eu vou sair de férias, quando eu voltar de férias, você me apresenta um mini projetinho, assim, de doutorado, e aí a gente vê o que você quer fazer, se vai dar certo, se não vai. E aí eu realmente fiquei bastante empenhada em fazer esse projeto. Você já tinha ideia do que você queria no doutorado? Então, eu sabia que eu queria trabalhar com doenças neurodegenerativas, porque no mestrado eu trabalhei também com inflamação no idoso, né? Então, eu
quis pegar tudo, assim, na parte de doenças relacionadas ao envelhecimento, né? E aí eu disse, bom, no mestrado eu trabalhei com inflamação, né? Então eu posso continuar trabalhando com inflamação em doenças neurodegenerativas, que era o que a minha orientadora trabalha. Então, foi esse o projeto que eu apresentei para ela, de neuroinflamação na doença de Parkinson. Eu vi todas as publicações lá do grupo dela, vi que estava faltando esses dados para padronizar um modelo farmacológico de doença de Parkinson, e que ela estava desenvolvendo, e aí eu disse, é isso que eu vou escrever. Aí eu apresentei para ela, ela gostou, já de cara, já gostou bastante, e aí a gente colocou para botar em prática aí o projeto. Eu fiz a prova de ingresso, deu tudo certo, e aí a gente começou a fazer, e esse projeto chegou ao final, está chegando ao final agora, em setembro. E Você já terminou de então, escrever, agora só falta defender? eu já terminei de escrever os artigos, eu estou finalizando ainda a tese, e em dia 28, se eu não me engano, de setembro, é o que a gente marcou a defesa. E nesse meio tempo, eu contatei o professor Amilcar, e aí fui dar aula na pós de neurociências da FMU, né? Fui professora da pós aí durante alguns anos, da pós de neurociências e educação, né? Aplicadas à educação. Fui professora lá de aspectos da memória, atenção e aprendizagem, professora de interfaces entre neurociência e educação. E aí, depois, a introdução à neurociência também. E aí, depois, em 2018, eu entrei, no segundo semestre de 2018, eu disse, não, eu vou conciliar aí o doutorado com a graduação, né? Eu vou dar meu jeito aí para conciliar. Porque eu acho que não tem muito sentido você estudar bastante, conhecer muitas coisas e você não passar isso para as pessoas. Eu acho que a ciência, ela tem que ser assim, a gente faz ciência e a gente tem que passar para as outras pessoas, né? As pessoas têm que saber o que você está fazendo, e isso tem que ter uma aplicabilidade, não necessariamente a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E é a mesma coisa eu vejo na minha vida, eu gosto de ensinar as coisas que eu aprendi, né? Então, eu acho que é fundamental. Um professor, ele é um bom professor, não de chegar lá e sair falando milhões de coisas para mostrar que ele sabe para o aluno, né? Na verdade, o professor ele tem que se fazer compreender, né? O objetivo de ensinar é fazer com que o outro compreenda o que você está falando, né? Então, às vezes, falar de forma acessível para que as pessoas compreendam, né? Então, não tem sentido eu fazer um monte de experimento, fazer ciência lá no laboratório e eu não passar isso para os meus alunos, eu não passar todo esse conhecimento para as pessoas, né? Então, eu acho que por isso que eu gosto de dar aula, por isso que eu busco dar aula, né? Eu acho que fazer pesquisa e você ensinar é uma coisa só. Porque se você só é bom numa coisa, se você só é bom em pesquisar, como que você vai passar isso para o outro se você não sabe passar isso para o outro, né? Então, não tem sentido você fazer pesquisa se você não sabe passar isso para as pessoas. Se as pessoas não sabem o que você está fazendo, né? Então, acho que esse é o principal objetivo. No doutorado... E você dá aula de Beck e BBC, né? Sim, de Beck e BBC. E eu acho que o principal, aí no doutorado, eu acabei estudando bastante a questão, vendo testes comportamentais e estudando isso lá a nível celular, a nível molecular, né? Como que essas alterações a nível celular e molecular alteram o comportamento.
né? E eu acho que é isso que eu tento passar nas disciplinas de BEC e BBC, né? Justamente essas alterações pequenas, como isso altera lá no comportamento e vice-versa. É como o meio interfere, né? No nosso biológico, né? Eu acho que esse é o principal objetivo da vida, vamos dizer assim, o meu objetivo principal, né? Fazer as pessoas entenderem essa relação, sabe? Uhum. Acho que Psicofármaco não é uma disciplina que você gostaria de lecionar? sim, porque lá no o doutorado que eu estou fazendo é no departamento de farmacologia da Unifesp. Psicofármaco é a área específica do doutorado. A gente usa um modelo farmacológico para induzir doença de Parkinson, né? E aí é uma disciplina que eu gostaria bastante de ministrar. Eu acho que está bem aí também no que a gente trabalha, né? Eu acho que, sem dúvida, seria uma disciplina muito interessante de ministrar também, né? Além da parte fisiológica também, que a gente já está dando, né? Legal. E que conselho você tem para os alunos que estão indo para o primeiro, segundo semestre, que vão ter essas disciplinas? Bom, vamos lá. Um conselho para os alunos a nível geral, sem falar especificamente nas disciplinas. Eu acho que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, do que a gente vai ser feliz fazendo, né? Eu acho que os alunos eles não devem desistir, eles devem confiar em si mesmo, irem atrás, buscarem sempre, como que eu vou fazer? Vai no Lattes, vai no pesquisa nos sites das universidades, né? E em busca do que você realmente quer trabalhar, seja na área da acadêmica, seja na área do mercado de trabalho. Eu quero uma formação em psicanálise, eu quero uma formação em análise do comportamento. Tá, aonde tem? Aonde eu quero fazer? O que eu preciso fazer para chegar lá? Quem que eu preciso falar para eu chegar lá? Né? Então, isso é fundamental, né? Entender o sentido das coisas, por que você quer fazer tal coisa, por que você quer estudar isso, porque então eu acho que entender o motivo pelo qual você quer seguir aquele caminho é fundamental. Eu acho que um planejamento a médio e longo prazo é fundamental também, se planejar aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Lá no meu ensino médio, eu sabia que eu queria fazer mestrado, doutorado, ser professora universitária, fazer pesquisa, né? Então, eu acho que isso foi traçado, não obrigatoriamente você tem que seguir a risca aquilo ali. Você viu, né, que a minha trajetória teve aí um desvio, mas a gente tem que ter um norte, né? É importante ter um norte, saber aonde você quer chegar, para você, então, traçar as estratégias para você chegar lá, né? Então, é isso que tem que ter muito em mente. Talvez o aluno que está entrando, ele não tenha muita noção disso, e é importante ele pensar, ele analisar, ele pensar aonde ele quer chegar, aonde você vai ser feliz, aonde ele quer chegar profissionalmente. Isso é o meu conselho. E não ficarem com medo, nem se deixarem abater pelas situações. Adversidades acontecem e a gente tem mais de 100 bilhões de neurônios para resolver problemas, né? Para resolver Boa. problemas. Para que a gente tem esse cérebro desse tamanho, com esse tanto de neurônio, para quê, né? Para resolver problema, gente. É óbvio, o problema vai existir, a gente vai saber resolver. E se não resolver, resolvido está, vamos dizer assim. A gente tem a capacidade de adaptação, se adaptar às novas contingências, às novas situações, né? Às vezes tem coisas que estão fora do nosso controle e que a gente apenas tem que se adaptar aí a essa nova situação da melhor forma possível, sem tristeza, sem estresse, né?
E um conselho que eu dou para as disciplinas de BEC e BBC, né? Então, eu acho, assim, que o principal aí é vocês buscarem um sentido nas disciplinas que vocês fazem, independente de BEC e BBC, buscar um sentido nesse curso que vocês estão fazendo, buscar um sentido nas disciplinas, né? Por que será que eu estou estudando essa disciplina? No mínimo, isso vai ser importante para mim, mas por quê? Por que vai ser importante? O que eu posso aplicar isso com a minha vivência profissional, né? Então, sempre buscar essa relação com como você vai poder aplicar isso. E também, eu acho que mais do que estudar a disciplina, estudar os conteúdos, eu acho que é você estar motivado para aquilo, né? Eu acho que mais do que estudar o conteúdo, é você entender por que você está estudando aquilo e entender o sentido daquilo. Não é Sabe? maldade da coordenadora colocar essas disciplinas, né? Não é maldade, não é maldade, tem um sentido, sim. E eu acho que eu sempre busco, às vezes os alunos ficam em BBC, né? Ai, mas por que eu tenho que entender todas essas coisas genéticas, né? Aí eu digo, gente, eu não vou cobrar mínimos detalhes, mas eu quero saber no geral. O que você aprendeu de tudo isso? Né? Será que o biológico realmente interfere nos nossos comportamentos? Será que uma vivência de um evento estressante realmente vai interferir no meu funcionamento biológico? Né? E aí a gente busca dar exemplos aí, por exemplo, a questão de como que o estresse ele interfere no nosso funcionamento cerebral e como que isso afeta, por exemplo, a nossa predisposição a desenvolver diversas doenças, né? Como que isso tudo está relacionado com a saúde mental, né? Eu gosto muito de falar da parte de neuroimunoendocrinologia, né? Tá tudo junto e misturado. É para E judiar, né? eu acho isso muito bonito e eu apreciaria muito se vocês também achassem isso legal, interessante, se fizesse sentido para vocês, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que buscar um sentido nas disciplinas, buscar uma motivação para estudar, buscar a aplicabilidade daquilo, né? Sentar e estudar com calma, com tranquilidade, saber as suas limitações também. Tipo, professora, eu fui péssima de biologia na época do ensino médio. Faz muito tempo que eu não estudo isso, me ajuda, né? Às vezes o professor ele não tem bola de cristal. Ele vai perguntar para vocês: vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo o que está sendo difícil para vocês? E também vocês podem dizer, tipo, professora, está muito difícil. Eu não estou entendendo isso aqui. Me ajuda a entender. Aí eu posso te ajudar e dizer, olha, pega tal livro, pega tal material, assiste tal vídeo na internet e talvez isso fique mais claro para você, tentar te explicar também isso, né? Então, eu acho que é fundamental para todas as matérias, não só para as minhas, vocês dizerem, não estou compreendendo e eu preciso de ajuda, né? Porque se você não falar isso, o professor acha que está tudo bem, né? Então, quem não fala, quem fica calado, quem cala consente, né? Então a gente pensa que está tudo bem. Então, acho que falar quando está difícil, falar que não está entendendo, que um assunto específico não ficou claro, isso é importante para o professor tentar passar de uma outra maneira, indicar materiais para vocês estudarem por fora, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que para as disciplinas de BBC e BEC não tem algo específico. Eu acho que ser assíduo é importante, perder uma aula é problema, sim,
se você não tem base de biologia, é um problema perder a aula. Eu acho que a questão, assim, eu não sou uma professora que eu fico cobrando, assim, sabe? Eu sou uma professora que eu deixo o aluno muito livre. Eu acho que todo mundo é adulto, né? Todo mundo tá ali por um motivo. Eu sinto bastante motivação nos alunos da psicologia, eles estão ali por um motivo, mais do que em outros cursos que eu ministro aula. Eu acho que eu deixo bem livre para o aluno, para ele fazer o tempo dele, para ele estudar, para ele não se sentir pressionado, né? Mas ele precisa ter aí Corresponder a essa responsabilidade, né? Exatamente, ele precisa se autogerenciar, né, para saber, olha, eu não vou estudar na véspera da prova se é muito conteúdo, né? A gente até tenta falar assim, olha, a memória, ela é limitada, né, a memória de curto prazo, ela é limitada, você não vai conseguir absorver tudo ali numa madrugada estudando, né? Então, estudar de pouquinho em pouquinho, né, lógico, não ficar muitas horas estudando, mas tentar alternar com outras atividades, né, com lazer, com outras coisas prazerosas de fazer, né, então, isso também é fundamental, né, para que aquele conhecimento ele se estabeleça, porque não adianta nada você decorar ali para a prova e aí depois você está lá você está lá na clínica atendendo o paciente, você precisa explicar uma coisa para ele ficar mais calmo, mais tranquilo em relação ao que ele está sentindo, e você não lembra. E você viu isso numa disciplina X da faculdade, né? Uhum. Então, ter tranquilidade aí para estudar, ter um autogerenciamento aí também é importante, né? E motivação. Sim, a gente tenta motivar os alunos, mas os alunos também têm que se automotivar, e eles também têm que motivar os professores. Turmas, assim, extremamente caladas, assim, você já fica meio, assim, nossa, É mais difícil da aula, né? fica mais difícil você ter uma percepção se eles estão entendendo, se eles não estão, se eles estão gostando, se eles não estão, né? Então, tem turmas que são desafiadoras para a gente, né? Turmas que normalmente eles são assim, todas as disciplinas, eles são daquela forma, né? E aí é um desafio para a gente fazer esses alunos interagirem, né? Eu acho que participar da aula é muito importante, porque você fazer uma pergunta, você participar ali, isso já é uma forma daquilo ficar gravado na sua memória, e você vai lembrar exatamente, quando eu fiz aquela pergunta para a professora Débora, ela me respondeu isso, isso e isso, ou ela escreveu num pedacinho da lousa essa e essa resposta, né? Legal. São os tipos de memória aí que a gente tem. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar aí que eu não te perguntei e que acabou ainda não surgindo? Eu acho que é basicamente isso, né? As pessoas é importante todos conhecerem um pouco da trajetória dos professores, para não achar que foram só flores também, né? Que tem sim muitas dificuldades, e que elas servem para a gente desenvolver habilidades para superá-las, né? Então, acho que basicamente isso. Eu queria agradecer bastante o seu convite. É muito importante estar falando isso, estar dando essas dicas, estar falando um pouco sobre a nossa vida, o que é que a gente fez aí para chegar onde a gente está, né? É muito, muito bom compartilhar isso com vocês, para que vocês usem isso também para trilharem os próprios caminhos de vocês, né? E chegarem, não serem profissionais que não estão felizes com o que estão fazendo, né? A gente tem que buscar sempre a felicidade, né? Onde que a gente vai ser feliz, fazendo o quê, e o que que a gente tem que fazer para isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não consegui tal coisa.
tá, mas será que você fez da forma que deveria fazer? Será que foi que você se empenhou da forma que deveria se empenhar, fez da forma que deveria ser? Isso é uma questão que tem que ser pensada, realmente. Então, coloquem toda a intensidade possível nesse momento da graduação. É um momento de muito crescimento, o período de graduação, um período de muito crescimento para os alunos. É um período que vocês estão sendo bombardeados de informações. Aproveitem isso, agarrem isso. Façam muitas perguntas aos professores de vocês, suguem ao máximo que eles têm para dar. Eu, por exemplo, eu adoro quando a turma faz muitas perguntas. Adoro isso porque eu sinto que eu estou sendo útil apresentando os meus conhecimentos para os alunos, né? Então, acho que é basicamente isso. Eu queria muito agradecer a oportunidade de falar para vocês. E eu queria agradecer mais uma vez você estar aqui com toda essa dedicação, com todo esse amor, sabendo que você tem prazos aí para cumprir. Sim. Então, é muito gostoso quando a gente ouve os professores falando assim, com tanta paixão, de como eles gostam de transmitir o conhecimento e ser parte da nossa formação. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Eu agradeço bastante o convite. Espero que esse vídeo auxilie muitas pessoas a trilharem aí os caminhos que vocês desejam lá no fundo do coração de vocês. Com certeza. Então, foi um prazer, Débora. Obrigada, Foi um prazer. Beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Até mais. Bom, eu gostaria de reforçar as palavras da professora Débora, que a gente precisa seguir nosso coração e fazer o que nos faz feliz. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!